Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu escolhi um tema para a gente conversar, um tema que eu acho muito interessante, inclusive é um tema que eu costumo dizer que deveria ser uma disciplina obrigatória na grade do curso de Direito das faculdades, né? Eu queria falar um pouquinho com vocês sobre conflito. Mas antes de conceituar e a gente conversar um pouco sobre conflito, eu sei que esse vídeo não é ao vivo, mas para mim a participação de vocês é muito importante. Então, se vocês puderem, por favor, coloquem aqui nos comentários quando vocês escutam dizer conflito, qual é a primeira palavra que vem na cabeça de vocês? Quando eu falo, sobre o conflito em que permitia a interação ao vivo dos participantes, sempre apareciam 4 palavras, que é briga, guerra, violência e disputa. Mas agora eu quero trazer para vocês 2 conceitos sobre conflito que eu acho bem interessante. O primeiro conceito, ele diz assim, que o conflito é um conjunto de condições psicológicas, culturais e sociais que determinam um choque de atitude e interesses no relacionamento das pessoas. Esse é um conceito. Esse segundo conceito que eu vou ler para vocês é um conceito que eu acho muito interessante, que é o conceito, inclusive, que consta no Manual de Mediação do CNJ. E ele diz assim: o conflito é um processo ou estado em que 2 ou mais pessoas divergem em razão de metas, interesses ou objetivos individuais, percebidos como mutuamente incompatível. Eu quero chamar a atenção aqui nesse conceito, uma palavrinha que aparece, percebidos, Porque assim, na maioria das vezes, nem sempre os interesses dos envolvidos nos conflitos são incompatíveis, mas na grande maioria a percepção de quem está vivenciando um conflito é que o que eu quero é incompatível com o que ele quer. E nem sempre isso é verdade, Por isso que é necessária a compreensão do conflito e a compreensão da percepção que cada um dos envolvidos tem sobre o conflito. E muitas vezes o conflito ele se inicia, ele se escala em razão da nossa comunicação, nossa má comunicação, ou nossa comunicação violenta, agressiva, que muitas vezes atinge e ofende o outro, também da forma como nós julgamos o outro, o que o outro pensa, o que o outro percebe da situação. E isso nos dificulta no caminho para a solução, de resolver o conflito, porque a nossa tendência é culpar o outro. Sempre culpar, A questão da autorresponsabilidade é uma dificuldade que todos nós temos em trazer para nossa realidade, fazer uma reflexão sobre, qual foi a minha culpa no que aconteceu. Não, é mais fácil realmente culpar o outro, É o que comumente acontece. Então, gente, isso dificulta muito e por um fator que eu diria que nós temos muita dificuldade, que é separar as pessoas do problema, Como assim separar as pessoas do problema? Muitas vezes a gente inicia um conflito por uma situação, por uma fala do outro, por uma atitude do outro que nos magoou, que nos causou dor, que nos causa sofrimento, que nos causa decepção. E isso faz com que a gente tenha a percepção de que o outro é ruim, que o outro não me merece, que eu não quero mais olhar para a cara do outro, não quero mais diálogo. Geralmente são as nossas primeiras reações diante de um conflito. Eu não quero mais ver essa pessoa, E quando a gente fala em separar a pessoa do problema, é um exercício difícil de se fazer, mas funciona mais ou menos assim, É o outro que eu conheço, geralmente os conflitos mais intensos são com quem a gente se relaciona, Então o outro que eu conheço, que eu tenho um vínculo com ele, um vínculo continuado e que teve essa atitude que me fez sentir mal, me causou sofrimento, me causou dor, essa atitude é reprovável, foi essa atitude que causou o conflito, ou seja, a atitude é muito ruim. Nem sempre a pessoa é ruim, Pode até coincidir, não tô falando que não existe essa possibilidade, mas nem sempre, porque é uma pessoa que eu gosto muito, é uma pessoa que eu sempre me relacionei, é uma pessoa que eu reconheço que tem qualidades, eu convivi com essa pessoa há muito tempo, Exemplo de cônjuges, ex-cônjuges,
Então eu sei as qualidades como marido, eu sei as qualidades como pai, mas a atitude que ele teve, que causou conflito, que muitas vezes causou inclusive a nossa separação, foi algo que me magoou muito, né? Então, claro, respeitando, se tratar de divórcio, respeitando as fases do luto do divórcio, tudo bem, o tempo que precisar, mas nós vamos ter que retomar num momento de caminho de solução, se for o caso de uma relação continuada, né? Se eu tiver filhos, por exemplo, com esse meu ex-cônjuge, é uma relação necessariamente continuada, né? Eu não posso passar o resto da minha vida sem olhar na cara do pai dos meus filhos, por exemplo, ou vice-versa, o pai sem olhar na cara da mãe dos filhos. Uma hora terá que ter algum diálogo, né? Então, gente, muitas vezes a gente tem essa dificuldade mesmo de separar as pessoas do problema. Outro fator que causa muito conflito e que inclusive o Marshall Rosenberg, que é o autor do livro Comunicação Não Violenta, aproveito aqui para fazer um parêntese e recomendar a leitura desse livro para vocês, gente. É um livro muito interessante do Marshall, vale a pena a leitura. Ele traz um dado no livro que eu confesso que a primeira vez que eu vi, eu fiquei assustada com o índice. Mas ele diz que 90% do nosso sofrimento são gerados por nossas interpretações. Alto, né? Bem alto esse índice de 90%. Mas, se nós pararmos para pensar, as nossas interpretações do que aconteceu, da atitude do outro, de uma situação que teve, do olhar que eu tive, ela pode realmente nos causar dor, sofrimento, e se inicia um conflito interno que daqui a pouco vira um conflito externo, né? Mas como assim? Vou tentar exemplificar para vocês, vou tentar trazer 2 exemplos. É o que o Marshall inclusive chama, que eu acho muito interessante, de teatro mental. Vocês já ouviram falar nisso? São essas interpretações mesmo, a gente começa um verdadeiro teatro na nossa cabeça, a gente começa a visualizar tudo, e nem sempre tudo que a gente imagina é o que acontece, né? E aí, um exemplo, eu sou casada, tô esperando meu marido pro jantar e ele não chega, se atrasou. Começa a ligar para ele, o celular só dá na caixa. E nisso eu já fico. Algumas pessoas podem até ficar preocupadas, né? E aí, ai meu Deus, vai acontecer algum acidente, aconteceu alguma coisa. Outras já começam por um outro lado, um teatro mental de interpretações de, nossa, deve ter saído com alguém, deve estar me traindo, deve estar bebendo com os amigos e não tá nem pra família, eu aqui esperando pra jantar, isso é um absurdo. E aí começa, né, o teatro mental. E nisso a pessoa começa a ficar com raiva daquilo que ela tá pensando. Mas ela começa a ficar com raiva não das interpretações dela, ela começa a ficar com raiva da pessoa, porque ela tá imaginando que a pessoa tá fazendo aquilo. Então acontece de essa raiva aumentar dentro dela, que quando a pessoa chega em casa, ela é recebida com 7 pedras, escuta um monte de absurdos, né? Como se aquilo que ela imaginou tivesse de fato acontecido. E quem fala muito também às vezes escuta muito e inicia aí uma briga, um conflito em razão das interpretações, né? Uma outra situação, por exemplo, também eu sou divorciada e a gente divide as visitas alternadas dos nossos filhos e é o final de semana do meu filho passar com o pai. Só que como toda mãe às vezes eu quero falar com meu filho, não consigo, ligo no celular do pai dele, ele não atende, e eu fico pensando, deve estar com mulherada e meu filho junto, isso é um absurdo. Eu começo, no meu teatro mental, a imaginar várias situações horríveis que o pai do meu filho está fazendo junto com meu filho que não deveria estar fazendo. E aí vocês até imaginam como que vai ser quando essa ligação for retornada, né? Vai escutar um monte de coisa. É fato que nas 2 hipóteses que eu levantei aqui, tranquilamente é possível que não seja nada disso, né? Na primeira hipótese pode muito bem ter acontecido do celular ter descarregado, o pneu furado, aconteceu problema e ele não conseguiu entrar em contato. Ou realmente começou a atender um cliente e se enrolou e ele não conseguiu avisar porque o celular tinha descarregado, alguma coisa nesse sentido. Então, assim, existem outras hipóteses sem ser as hipóteses imaginadas pelo outro. Na segunda hipótese, a mesma coisa. Às vezes o pai tá no cinema com o filho e não conseguiu atender, ou saiu com o filho para lanchar e deixou o celular em casa e tudo bem. Então, vejam como isso realmente pode nos trazer sofrimento e também
né, conflito, a depender da forma com que a gente reage a essas interpretações que a gente tem. Sendo que nas duas hipóteses eu poderia tranquilamente também, né, minimizar os efeitos de qualquer conflito com a simples pergunta: o que aconteceu? Eu tentei ligar no seu celular, caiu na caixa. E escutar o que a pessoa tem a dizer, né? Escutar primeiro, antes de já soltar, enfim, as 7 pedras, digamos assim. Eu não sei se isso fez sentido para vocês, mas eu acredito muito nisso, porque realmente a gente tem essa tendência, né, das nossas interpretações nos atingirem. Quando a gente está vivenciando uma situação de conflito, a gente tem reações fisiológicas e reações neurológicas. A gente também pode tranquilamente escalar, elevar o nível do conflito, podendo inclusive chegar às vias de fato, né, ou seja, agressão física, se a gente não tiver uma certa habilidade emocional para reverter aquilo, saber a hora que é a hora de parar por ali, ou ter um terceiro que nos auxilie. Também a gente tem muitas estratégias para a gente conduzir de forma inteligente o conflito, né? E dentro disso tudo surge uma moderna teoria do conflito, que eu acho bem interessante também, que vem nos dizer que o conflito, ele pode ser interpretado, ou seja, ele pode ser percebido também como algo positivo, né? Que o conflito nem sempre é negativo, ele não é só negativo. O conflito muitas vezes nos traz ensinamentos, nos traz melhoras em relacionamentos, enfim, desde que a gente consiga lidar com o conflito, né? Então, quando a gente passa a entender que é um fenômeno natural, que faz parte das nossas vidas e que a gente está diante de um conflito, mas que a gente pode olhar para o conflito, mas olhando as possibilidades de solução daquele conflito, ou seja, a gente foca na solução e não no problema, isso já facilita inclusive a condução, a resolução do conflito, né? E quando a gente falou lá atrás da questão das palavrinhas que aparecem, quando a gente não foca na briga, mas a gente foca no entendimento, quando a gente não foca na questão da guerra, daquela coisa toda, mas no que pode me gerar paz, na questão da violência, mas o que pode me gerar afeto, o que pode minimizar os meus sentimentos ruins com relação a outra pessoa. Quando ao invés de eu focar na disputa, eu tentar focar na solução, né? Isso minimiza algumas coisas e facilitam a condução e a resolução do conflito. E é isso que traz a moderna teoria do conflito, né? Da gente ter essa visão, esse olhar de que o conflito pode nos trazer ensinamentos e ele pode também ser positivo, desde que a gente tenha essas habilidades para olhar dessa forma, né? Transformando o conflito em algo positivo, em algo que pode gerar uma solução. Gente, falar de moderna teoria do conflito, falar de gestão inteligente do conflito, né? Inclusive a questão de tipos, dos efeitos, da evolução, das estratégias para gerenciar, enfim, isso tudo é matéria, inclusive, de um curso. E dá pra gente conversar o dia inteiro se deixar sobre isso. Eu pretendo preparar alguma coisa nesse sentido mais profundo pra gente conversar. E eu acho que, principalmente o advogado que lida com questões familiares, que atua na área familiar, é muito importante que tenham essa noção do que é o conflito, os efeitos do conflito, a escalada do conflito, porque inclusive os advogados e advogadas podem contribuir para a escalada do conflito, mesmo de forma inconsciente, mas eles podem contribuir. E isso é algo que a gente precisa compreender para evitar e para ajudar os nossos clientes, né? Como eu falei, eu acredito muito que nesse novo olhar que tá se tendo da advocacia, nós somos muito mais agentes pacificadores, ou seja, nós temos muito mais a missão de resolver os conflitos de fato dos nossos clientes do que nós sermos meramente advogados que demandam judicialmente, né? Então a gente tem uma missão maior do que apenas protocolar um processo no judiciário. A gente tem talvez essa função de tentar resolver, tentar pacificar a situação dos nossos clientes, principalmente quem atua na área de família, né? Gente, é isso que eu tinha para falar sobre conflito. Muito obrigada quem pôde me acompanhar e assistir aqui, tá bom?